como você hoje tem usado os seus dons e talentos através das redes sociais. Essa semana, uma notícia, um fato me chamou muita atenção. E a questão é que uma pessoa muito famosa estava preocupada porque ela havia perdido muitos seguidores. Nós sabemos bem que não apenas pessoas famosas, mas qualquer anônimo hoje, ele, quando entra numa rede social, ele passa não só a seguir pessoas, mas também ele adere a alguns seguidores. E se eu perguntasse a você quantos seguidores você tem, certamente você diria. Basta olhar na sua rede social ou nas redes sociais, você sabe quantas pessoas estão te seguindo. A mesma coisa é quantas pessoas você segue, e essa resposta é muito prática. Diante disso, eu lembrei-me de um texto muito interessante que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 19. E Jesus faz uma pergunta, Jesus lança um desafio, segue-me. E o interessante é que quando Jesus faz esse desafio, segue-me, ele alcança alguns grupos. Se eu perguntasse hoje a você quais os grupos de pessoas que te seguem, certamente você não teria como responder, mesmo sabendo da quantidade de pessoas que te seguem. E aí me chamou a atenção 4 grupos distintos que, óbvio, teria muito mais. O primeiro grupo que eu traria para essa nossa reflexão é o grupo dos discípulos de Jesus. Exatamente porque essa pergunta, segue-me, Jesus fez aos seus discípulos. Pedro, por exemplo, foi um dos que atendeu o chamado de Jesus. Mas não apenas os discípulos, e eu diria que existia um outro grupo que também passou a seguir Jesus, que eram exatamente o grupo dos necessitados. Exatamente, uma pessoa como Jairo, por exemplo, diante de uma situação extremamente difícil, a filha praticamente morta, ele vai até Jesus e faz um apelo a Jesus para ajudá-lo naquela necessidade. Mas existe ainda um outro grupo que passou a seguir Jesus, que é exatamente o grupo daqueles, eu vou chamar aqui de curiosos, né? A exemplo do próprio Zaqueu. Zaqueu, curioso para saber quem era Jesus, sobe em uma árvore para tentar identificá-lo. Mas não apenas esses aí, mas tinha também o grupo dos perseguidores. E esse grupo era exatamente os quais que seguiam Jesus, por exemplo, os próprios fariseus. E aí, esses 4 grupos distintos, eles tinham interesses em seguir Jesus. Ora, trazendo para o contexto de hoje, alguns dos que dizem seguir Jesus também têm seus interesses naturais, né, alimentados pelas redes sociais. E dentre esses interesses, eu poderia dizer que muitos estão nas redes sociais, mesmo sendo seguidores de Jesus. E aí, quando eu falo seguidores de Jesus, né, eu me refiro especificamente aos discípulos de Jesus. Aqueles que realmente tiveram um encontro marcante, aqueles que tiveram sua vida marcada pela transformação do Espírito Santo e passaram a seguir Jesus. Mas afinal de contas, o que essas pessoas, ou o que você, hoje nas redes sociais, tem aderido? Quais são suas verdadeiras preocupações? Né? E aí é natural, quando a gente mergulha nas redes sociais, a gente vê aí os que se dizem seguidores de Jesus, muitas vezes em busca de like, outro em busca de fama, outro em busca de reconhecimento pessoal. Há, inclusive, aqueles que se dizem seguidores de Jesus e estão em busca de dinheiro, quem sabe outras coisas tantas. Mas afinal de contas, para que Jesus chamou os discípulos naquele período? Ou o que significa o chamado de Jesus hoje para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? E é importante salientar que uma vez que Jesus chama, Ele nos capacita com dons e com talentos. E afinal de contas, qual é o sentido disso? Só existe um sentido. Quer os que seguiam Jesus na sua época, quer os seguidores de Jesus atualmente. Os dons e talentos que nós recebemos exclusivamente é para alcançar vidas, é para transformar vidas, é fazer com que pessoas conheçam o Mestre.
E aí a pergunta que não quer calar é: como você hoje tem usado os seus dons e talentos através das redes sociais? Através das redes sociais. Como você hoje tem usado esses dons? Como você hoje tem usado seus talentos? Em busca de quê? Você tem em busca aí dos likes? Em busca de um auto-reconhecimento? Ou você realmente tem seguido hoje, ou você está nas redes sociais com a preocupação em usar os teus dons e os teus talentos para poder alcançar vidas? Porque é importante demais que dentro desse contexto todo, nós temos que encontrar o sentido para a nossa vida. Tem que haver um sentido hoje para os que estão nas redes sociais. Havia um sentido para os discípulos de Jesus. Existia um sentido para os perseguidores de Jesus. Existia um sentido para aqueles que tinham necessidades específicas na época de Jesus. Existia um sentido para aqueles curiosos que procuravam Jesus. E a verdade é que hoje, nesse tempo atual, tem que existir um sentido para você hoje estar nas redes sociais. E eu tenho certeza absoluta que se você é alguém que segue Jesus, que entregou sua vida a Jesus, Jesus deu a você dons e talentos, então existe um objetivo na sua vida para isso. E o objetivo não é outro a não ser ganhar vidas para Cristo. Fazer com que pessoas, mais que seguir você, possam seguir Jesus. Na verdade, os sinais que nós devemos buscar, ou o apelo que nós temos que fazer hoje, é que essas pessoas, mais do que nos seguirem, é olhar para Jesus. Faça com que a sua vida, ela reflita a glória de Cristo. Faça com que hoje, o acesso que você tem aos seus grupos familiares, grupo no trabalho, grupo em todos os contextos, essas pessoas possam olhar para você, mas na verdade seguir a Cristo. Entenda que existe um apelo muito grande para hoje ter seguidores. Existe um apelo social para isso. E na verdade é que muitos estão tão preocupados em terem aí um número exorbitante de pessoas que muitas vezes eles nem conhecem, do que realmente fazer com que essas pessoas tenham um encontro marcado com Cristo. Os dons e talentos que Ele te deu é exclusivamente para isso. A proposta de Jesus em fazer com que Pedro seguisse era apenas uma. Jesus queria fazer com que Pedro deixasse de ser um pescador de peixe, estar no mar, e ele agora passasse a pescar homens. Pedro estava sendo capacitado para isso. A ação do Espírito Santo em tua vida hoje, ela dá essas atribuições. O Senhor te capacita com dons e talentos exatamente para isso. Dê sentido à sua vida. Dê sentido às razões hoje que te levam a ter acesso às redes sociais. E hoje eu tenho certeza absoluta que nada mais é precioso, nada é mais valioso para alguém que se diz seguidor de Jesus, quando ele se disponibiliza o tempo, quando ele disponibiliza a sua vida, quando ele disponibiliza os seus dons e talentos para fazer com que pessoas sigam Jesus. Seguir Jesus ainda é a melhor alternativa. Seguir Jesus, eu diria que é a única alternativa para trazer alegria, para trazer felicidade, para trazer paz. E Deus quer usar você. Ele quer usar você como esse instrumento. Ele quer usar você dentro desse propósito, dentro desse contexto. Não permita que as ilusões das redes sociais sufoquem os interesses de Deus na tua vida. Não perca seu tempo simplesmente vagando pelas redes sociais, sem que a tua vida tenha um sentido óbvio, um sentido lógico. Entenda que o Espírito Santo quer usar você para isso. Ele te dá dons, Ele te dá talentos, Ele dá acesso a você. Você hoje consegue acessar, estar em contato com várias pessoas que é próximas de você no trabalho, assim como aquelas mais longínquas que você sequer sabe onde elas moram. E a partir do momento que você se dispõe a materializar esses interesses, em fazer com que essas pessoas olhem para Cristo, pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode até ser perseguido, você pode até ser rejeitado, você pode até ser condenado, mas de uma coisa pode ter certeza:
Deus fará com que a sua vida tenha muito mais sentido e muito mais significância. Pense nisso, dê sentido à sua vida. Valorize o tempo que você tem hoje nas redes sociais. Faça isso de forma enfática e leve pessoas não a seguir você, mas seguir Jesus, que é a única alternativa. Um grande abraço, até a próxima.